Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e nesse eu vou trazer para vocês quais são as doenças comuns aos professores. Nós sabemos, gente, que a nossa tarefa dentro da sala de aula ela é um tanto exigente, tanto da nossa parte quanto do próprio sistema, né? Principalmente o sistema educacional, ele nos exige muitas coisas também, né? E o que acontece? Existem 3 doenças principais que estão acometendo, né, nesse momento, assim, mais os professores, que é a síndrome de Burnout, a depressão e a ansiedade. Então, essas 3, elas estão no top do ranking das doenças mais comuns entre os professores. A síndrome de Burnout, ela é, na verdade, um esgotamento físico e mental. É quando o professor... eu falo assim, a doença, ela primeiro se instala no nosso eu, na nossa alma, e depois o nosso corpo grita, o nosso corpo fala, né? Ele grita, não só fala como grita. Para ele denunciar a doença, ela tem uma função no nosso corpo, presta bem atenção nisso. A doença tem uma função no nosso sistema, ela denuncia algo que está fora da ordem, ela denuncia algo que está errado nesse sistema familiar, né? Ou nesse sistema escolar. Então, a síndrome de Burnout, muitas vezes, ela vem quando esse professor, ele está servindo fora do seu lugar. Ele está fora do lugar de professor, né? Ele está assumindo outros lugares para ele, outras posições, que não só o de professor, né? Lembra daquela frase, sempre repitam, aqui eu sou apenas a professora. A depressão, pessoal, ela atinge 1 em cada 3 professores, né? Isso assim, eu tô falando depressão de uma forma geral, porque tem a síndrome do pânico também, que está incluído nesse ranking, né? A depressão, ela surge quando o professor quer salvar o aluno. Como assim, Aline, salvar o aluno? O professor, ele precisa salvar aquele aluno, ele tenta de todas as formas dar uma solução ao conflito que aquele aluno está vivendo. Só que muitas vezes a solução que eu tenho, ela vem baseada no meu sistema familiar. Então, ela não resolve o problema do meu aluno que está inserido em outro sistema familiar. Então, eu não posso querer salvar o meu aluno de nenhum contexto, de nenhuma situação ou de nenhuma pessoa, porque eu não posso ter pena do meu aluno. Eu preciso olhar para ele e ver que ele tem força para viver e que ele está no lugar certo, que ele tem os pais certos para ele. Independente de qual contexto isso aconteça, tá? Eu preciso ter isso na minha consciência. Eu não posso querer salvar o meu aluno porque ele tem força para passar por aquilo ali. Ele está acompanhado de todos os seus ancestrais, de todos os seus antepassados. Os pais dele estão ali com ele, dando força para que ele vá para a vida. Então, eu preciso confiar nesse ir e resolver os próprios conflitos que o meu aluno está passando, né? Porque todas as vezes que eu tento salvar o meu aluno, eu entro ou em quadro de depressão ou síndrome do pânico. Então, observa bem se você está passando por isso ou já passou, se coloca bem no seu lugar, apenas professora. Você não pode salvar o seu aluno, ele tem força para passar ali por aquele conflito. E todas as vezes que você tentar resolver esse conflito, lembra que a solução que você tem serve apenas para os seus conflitos, para o seu sistema familiar. Para o seu aluno, não. Ele tem outro sistema familiar. A sua solução não serve para o problema dele. Muitas vezes, os nossos alunos trazem problemas para nós e dividem isso com a gente dentro da sala de aula. E eu preciso ter consciência que o problema que ele está dividindo comigo, ele só quer ser visto, compreendido. Muitas vezes ele não quer e não precisa da minha solução. Presta atenção. O problema que meu aluno traz, ele precisa ser compreendido, não solucionado. Se atenta a isso. E a terceira doença mais comum entre os professores é a ansiedade. Também está ligada a essa síndrome do pânico, né? A ansiedade é quando eu, enquanto professor, eu quero dar o melhor de mim, eu quero fazer o melhor de mim, eu quero buscar recursos que a própria escola não oferece para dar uma aula espetacular para o meu aluno,
e tudo que eu faço, tudo que eu desenvolvo, eu não consigo olhar e dizer que legal, que bom, foi ótimo, foi o que eu consegui dar. Não, eu tô ali naquela exigência de sempre querer dar mais, mais e mais e dar o melhor, numa exigência sem fim, né? A ansiedade, ela surge daí, quando eu não estou satisfeita com aquilo que eu posso dar naquele momento, quando eu não estou satisfeita com os recursos que eu tenho naquele momento, né? Nós precisamos olhar para isso com maturidade, compreensão, né? E entender, eu fiz o que era possível e eu fiz o meu melhor, né? Isso nós precisamos treinar isso, né? O professor, ele sempre quer salvar o aluno, ele sempre quer dar a solução para o conflito do meu aluno, e na maioria das vezes essa não é a nossa postura, essa não é a solução para tudo, nós não temos a solução de tudo. Eu preciso estar no meu lugar, consciente de que eu sou apenas a professora. Eu posso ouvir o meu aluno, eu devo dar um lugar para o problema que ele está vivendo no meu coração, mas eu não posso entrar no sistema familiar dele e achar que eu vou dar a solução, porque isso não existe, não vai acontecer, tá? Geralmente a gente fala que ser professor é uma bela missão, é um dom, ser professor é uma missão muito bonita, mas não é por isso que a gente precisa, né, tentar resolver os problemas dos nossos alunos, e a gente precisa buscar se manter saudável na nossa profissão, porque senão ela deixa de ser uma bela missão, né, e passa a ser uma missão de guerra, onde nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com informações e problemas que os nossos alunos trazem, que a própria escola tem, né? Então, assim, nós precisamos nos manter saudáveis, nós precisamos nos manter no nosso lugar. Aqui eu sou apenas a professora. Eu olho para o meu aluno, eu olho para o sistema familiar do meu aluno, eu dou um lugar no meu coração para os pais desse aluno, eu vejo esse aluno, eu o aceito como ele é. Eu aceito os pais dele como os pais certos para ele. Independente de qual contexto isso venha, os pais do meu aluno são os pais certos para ele. Eles deram a vida para o meu aluno. E isso é o suficiente. Eu não sou melhor que os pais do meu aluno. Eu não sou melhor que os outros professores. Não. Eu estou apenas no meu lugar de professora, dando o meu melhor. E se naquele dia eu achei que eu não dei o meu melhor, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu fiz o que eu dei conta com a maturidade que eu tinha naquele dia. Se hoje eu conseguir fazer um pouco melhor, que bom, eu ficarei muito satisfeita. Mas nós precisamos ter esse discernimento para entender que nós também somos seres humanos, que nós também temos os nossos conflitos e nós precisamos estar saudáveis, não julgar. A pedagogia sistêmica, ela traz esse olhar de não julgamento, de não exclusão, para que tudo possa fluir da melhor forma. Então, eu não posso sair do meu lugar. Lembra da hierarquia, da ordem? Eu preciso estar no meu lugar. Lembra do equilíbrio? Eu preciso dar somente aquilo que meu aluno consegue receber, nada além. Muitas vezes meu aluno só quer dividir algo comigo. Ele não quer que eu vou lá e resolva para ele só quer dividir, ele só quer compartilhar. E nós precisamos apenas compreender o que ele está nos dizendo. Nós não precisamos solucionar. E é isso aí, professor, professora. É isso que eu tenho para vocês, né, nessa aula de hoje. Falar realmente que quando eu me coloco no meu lugar, eu respeito o destino de cada aluno, sem ter pena dele, sem querer salvar o meu aluno, sem julgar o sistema familiar dele, eu me coloco como apenas a professora. E aí sim eu consigo desenvolver uma bela missão de ensinar. Até a próxima!